Primeira coisa, Ednei, eu quero desabafar contigo aqui. Às vezes, não sempre, às vezes eu uso cartas marcadas. Como eu falei, não é sempre, mas às vezes eu uso cartas marcadas, como alguns mágicos. Embora a marcação para nós mágicos seja uma marcação extremamente sutil. Para leigo, por exemplo, seria algo totalmente imperceptível, mas para nós mágicos é evidente, a marcação é gritante. E eu quero mostrar para você. Como eu falei, é algo extremamente imperceptível. Quem é comigo um baralho comum, um baralho normal, mas o que conta é que nesse baralho existe uma carta marcada. E eu quero te mostrar só uma carta. Como eu falei, é muito suave, geralmente as pessoas nem percebem. Você pode até não acreditar, mas essa carta está marcada. Eu sei que é imperceptível, é quase invisível a marcação, mas ela está marcada. E mais nenhuma, não existe nenhuma outra carta marcada, só essa. É claro que é uma coisa curiosa, porque essa carta marcada, você sabe me dizer qual é a carta? Não, tá vendo? Porque a marcação só serve para mim. Sem olhar para a carta, pela marcação sutil que ela tem, eu sei que é um valete de copas. Olha que loucura. Isso é um milagre, é um absurdo. Mas o que conta é o seguinte, um baralho, como eu falei, totalmente normal, totalmente comum, com cartas normais. E um valete de copas marcado. Mas na verdade essa carta, ela não está marcada. O valete de copas, na verdade, sofreu uma maldição. O que representa o valete no baralho? Você sabe o que ele é? O rei é um rei, a dama é uma rainha e o valete? Um príncipe. Este era Príncipe Antônio. Príncipe Antônio era um príncipe muito bonito, muito belo, muito nobre e extremamente rico. E vivia com sua mãe, a rainha, com seu pai, o rei, em seu castelo. E levava uma vida muito feliz. Era querido e amado por seus súditos, pelas pessoas que o cercavam. Mas certa vez, caminhando pelo vilarejo de seus pais, Príncipe Antônio encontrou-se com uma bruxa. E essa bruxa se encantou pelo Príncipe Antônio e quis de qualquer modo casar-se com o Príncipe Antônio. Mas o Príncipe Antônio não quis nada com ela, porque ela era feia virada no giraia. E aí então o Príncipe Antônio, nesse momento de angústia, justamente por não querer nada com a bruxa, deixou a bruxa completamente irada. E em toda a sua ira e sua fúria, a bruxa lançou sobre o Príncipe Antônio uma maldição e fez com que o Príncipe Antônio, belo, jovem e rico, se transformasse em um sapo. Príncipe Antônio, agora deprimido com sua vida porque havia se transformado em um sapo saltitante. E o Príncipe Antônio estava chateado, triste, deprimido, porque já não tinha mais a sua beleza e sua riqueza e sua nobreza mais. Então o Príncipe Antônio, completamente triste com tudo o que havia acontecido, pensou o que ele poderia fazer para voltar a ter a riqueza e a nobreza dele de novo, e a felicidade que ele tinha. E um dia, pensando, o Príncipe Antônio teve a ideia e decidiu então que para ser feliz novamente, ele se tornaria um sapo de circo. E no circo o Príncipe Antônio aprendeu coisas fantásticas. Por exemplo, ele aprendeu como pular a argola. Dá uma olhada, olha que loucura. Ele era fenomenal, era um milagre. O Príncipe Antônio arrebentava no circo e o pessoal amava o Príncipe Antônio no circo. Olha só, era um absurdo. Ele não, parece coisa fácil, eu sei, mas tenta. Faz ele pular aqui, porque parece facinho. Faz ele pular. Parece simples, mas não é tão simples assim. De novo, vai lá, de novo. Ótimo, enfim, o Príncipe Antônio aprendeu várias coisas. Além de aprender como pular, ele aprendeu uma coisa louca no mundo dos anfíbios, que é plantar bananeira com as orelhas. Que é muito difícil na classe do anfíbio, porque sapo não tem orelha. E ele também aprendeu a fingir de morto. E também aprendeu a dançar break. Era um fenômeno. Todo mundo amava o Príncipe Antônio no circo. Mas o Príncipe Antônio ainda era chateado, e ainda estava triste porque não tinha mais a vida dele como era antes. Certa vez, no circo, o Príncipe Antônio encontrou-se com o mago. E esse mago, então, vendo toda a tristeza do Príncipe Antônio, disse ao Príncipe Antônio que ele poderia voltar a ser príncipe novamente, o dia em que ele fosse capaz de descobrir o segredo de um truque, de como uma mágica funcionava. Ele só precisava adivinhar uma carta que a pessoa escolheria no meio do baralho. E aí então a maldição se quebraria. Um baralho comum. Só não quero baralhar na sua frente justamente para que você não veja e não tente acompanhar as cartas. Uma carta qualquer, Ednei, qualquer uma. Decora a carta, mostra para a câmera. Perfeito? Põe ela de volta em qualquer lugar. Perdida no meio das cartas, sem marcações. Conta aqui o seguinte, não importa o quanto se mestre, ou o quanto se baralha as cartas, sua carta está perdida no meio das demais. E o interessante aqui é que são todas cartas diferentes, Eu vou colocar as cartas em cima da mesa, dessa forma, em 6 grupos. Você viu sua carta passando? Mas não era para ver. Então vamos fazer o contrário, que é para não ter que você querer seguir a sua carta. Porque se você ver, você vai ter a tendência a querer ir atrás dela. A ideia é que você não observe e não veja a sua carta.
Ok. Sobraram 4 cartas. Provavelmente também não tem uma dessas, mas não importa. A gente vai deixar aqui no canto. Eu quero que você pegue o príncipe Antônio na tua mão. Mas não, assim não. Na posição de anfíbio. Isso. Aí, na posição de anfíbio. E vai pulando de monte em monte. E para no monte que você quiser, Dinei. Qualquer um. Isso. Pode parar no monte que você quiser. É só escolher. Qualquer um. É você quem manda. Isso. Pode ser no monte que você quiser, Dinei. É só escolher um dos montes. Qualquer um. É esse aí, né? Tá bom. Não quer trocar de monte, Dinei? Porque tem montes muito bons aqui. Por exemplo, esse monte aqui, ó, monte ótimo. Não quer mesmo trocar. Certeza. Ok. Você poderia ter escolhido parente do príncipe Antônio. Você poderia ter escolhido qualquer um dos montes, Ednei. Qualquer um deles. Certeza que não quer. Dá tempo de trocar, Ednei. É o momento. É agora. Quer trocar ou não? Não. Ok. Você escolheu esse monte. Pega o príncipe Antônio. Não quero nem tocar nele. E eu vou separar um monte que você escolheu da mesma forma em cima da mesa. Em 6 grupos. Sobraram 2 cartas. Foi uma dessas a sua? Não? Olha a emoção aumentando, Ednei. Olha a emoção aumentando. Novamente, uma por uma. E para na carta que você quiser. Certeza? É essa carta? Poderia ter sido qualquer carta, Ednei. Qualquer uma delas. Pela primeira vez, fala para todo mundo qual foi a carta que você escolheu. 5 de Um 5 espada. de espadas. E pode ser que no meio de 52 cartas, Ednei, com a ajuda do príncipe Antônio, você tenha conseguido encontrar exatamente um 5 de espadas. Nessa hora, geralmente, o pessoal aplaude, é muito comum. Mas quando você tem isso, na verdade, era uma tragédia. Uma tragédia. E em uma tragédia, o príncipe Antônio havia dito com o mago na sua conversa, e o mago deixou claro que quando o príncipe Antônio encontrasse a carta, a maldição se quebraria. E pode ser que lentamente, como ele encontrou a carta, a maldição tenha se quebrado e ele tenha voltado a ser o príncipe Antônio. Mas, como eu disse, era uma tragédia grega. Para que príncipe Antônio voltasse a ser príncipe, alguém tinha que assumir a forma dele como sapo. Em cima da mesa o tempo inteiro, Ednei. Pode ser que bem lentamente o sapo, que estava aqui o tempo todo, tenha se transformado exatamente em um 5 de espadas. Isso é um absurdo, senhores. Obrigado de verdade. Valeu, Pedrito.